nós estamos fazendo uma história porque é necessário, né? Mas o que nos interessa, vou repetir mais uma vez, é esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento que chamam de pós-verdade. Por isso o curso se chama Tristeza da Verdade, porque nós estamos pós ela. Né? Duvido, mas é como a sociedade, a cultura, as redes, a comunicação, a informação, o mundo tecnificado, etc., estão se comportando. E é sobre isso que nós precisamos agir, precisamos. É uma urgência, não é uma questão de decisão filosófica, de escola ou qualquer coisa. Ou aposentamos a filosofia, também pode ser. Deixamos a ciência e as técnicas darem conta, não disso. Essa é a questão, não disso. Vão dar conta do conhecimento, da informação sobre o universo e a vida, mas a vida vai ser aí a biologia. Ou as ciências sociais, humanas, etc., mas também com a objetividade que a ciência pede, sem essa reflexividade, sem essa ida às raízes, né? Esse revolver das raízes, sem o caráter, no sentido mais legítimo do termo, revolucionário, revolvedor, e ir às raízes, radical, que sempre foi da filosofia. É, pelo menos duvidoso que, como os pós-modernos, desde o final do século passado, nos disseram, não vou dizer ensinaram, mas nos disseram, é duvidoso que a filosofia tenha acabado. E enquanto nós não tivermos feito as provas necessárias para nos convencermos de que sim, temos o direito de sustentar que não. Porque o que está em questão, que é o que a filosofia faz, pôr em questão, diferentemente da ciência, já disse isso aqui, digo de novo, que resolve problemas. A matemática foi formulada por Hilbert, um dos grandes matemáticos, no começo do século passado, uma série de problemas não resolvidos. 7, se não me engano. Então, uma pessoa pode se dedicar a vida inteira ao problema 4. Resolver esse problema é uma coisa importante para a matemática, e depois tem aplicações, é claro. Matemática aplicada e tal. Então, a ciência tem problemas para resolver. Problemas que, às vezes, e agora inteiramente, precisam de aplicação imediata. E a aliança, e mesmo a dissolução de uma na outra, de ciência e tecnologia, que se processou, sobretudo na segunda metade em diante do século XX, corresponde a essa necessidade de resolver e implementar a solução imediatamente, de tal maneira que, frequentemente, nós não temos condições de decidir se foram as tecnologias que permitiram às ciências formularem e resolverem seus problemas, ou se, como era mais classicamente, a ciência resolveu seus problemas e a tecnologia, e precisou da tecnologia para resolver esses problemas, e a tecnologia levou adiante para transformar o mundo. Para transformar no sentido que nós conhecemos, uma globalização regida pela eficácia, uma ideologia da eficácia, que é a nossa hoje, pelo consumo generalizado, inclusive de conceitos, que deixaram de ter uma correspondência umbilical com a verdade, como nós a praticávamos, e se tornaram em processos operatórios. Um conceito é uma arma de guerra, como às vezes Deleuze tratou, né? Em Guattari, é um operatório. Baudrillard disse isso. O conceito não é mais uma expressão da realidade, ou seja, uma representação, porque não há mais referência. A referencialidade entre a realidade e um duplo seu, seja um duplo ideológico, seja um duplo epistemológico, conceitual, acabou.
Então, os conceitos são imagens operatórias formadas num hiperreal. Um real que não é onde nós atravessamos, aquele em que nós atravessamos as ruas, fazemos nossas refeições, né? Amamos. É um hiperreal planetário, aquilo que em geral se chama o virtual, as virtualizações, simulações e simulacros, está no livro dele, Simulacros e Simulação, justamente. Então, podemos chegar à conclusão triste. Para mim, triste. 50 anos, mais de 50 anos metido nisso, seria triste. Não digo uma vida jogada fora, mas que teria chegado a um impasse, um limite, um sofrimento. Podemos chegar à conclusão de que, de fato, essa referencialidade deixou de existir ou importa muito pouco quando nós estamos no mundo das redes, autorreferentes. Uma imagem não é a imagem de uma coisa, é a imagem de uma imagem. A linguagem que se estabelece nas redes é horizontal, não vertical. Não há, portanto, a relação que funda a verdade. Pode ser. E que, portanto, a filosofia tenha legitimamente, porque é a história, teria sido a história, que teria chegado a esse ponto, acabar. Enquanto isso não for um fato, que nós possamos atestar, assinar embaixo e chorar depois, né? Nós temos a obrigação, é moral, ética e política, de pôr em questão esse diktat pós-moderno, que hoje está na prática, não precisa mais ser teorizado, de que o real perdeu charme, perdeu importância, perdeu credibilidade, como Lyotard disse, deu credibilidade. Que tudo se passa agora no virtual, simulações e simulacros, que foi o que preparou o terreno do final do século passado para este, ao império das narrativas. Com as narrativas, se não há mais o critério da verdade. Krinein é o verbo grego que significa separar. Discriminar, no sentido mesmo de separar o joio do trigo, como se diz, né? De onde vem crítica. Perdemos essa chave? Então vamos para as narrativas. As narrativas não são mais um conjunto de proposições amarradas entre si, logicamente, levando a conclusões que, sendo corretas, podem passar por verdadeiras. Nós vimos na aula passada, aqui, para Platão, para Aristóteles, a correção dos enunciados, sobretudo para Aristóteles, que fez disso uma arte do logos, né, na lógica. A correção dos enunciados de um silogismo bem montado entre universal e particular garante a verdade. Porque se o logos está usado de maneira correta, ele não pode ser falso. Hoje, isso para nós não é óbvio, né? Não é autoevidente, precisaria de demonstração. E talvez até, porque para nós hoje não é evidente e precisaria de demonstração, alguns nos dizem, essa demonstração não pode ser feita. Só poderia ser feita por alguém fora. Deus. A razão é uma aliança com Deus, a razão absoluta. Tá? É uma aliança com o olho de Deus. Nós, dentro, não temos a condição de fazer essa prova da verdade decorrente da correção. A correção é algo de matemático, digamos assim. Não tem a ver com a realidade lá fora. Esse lá fora perdeu interesse ao real, perdeu charme, perdeu credibilidade. Então, o que temos? Narrativa. Narrativas são simulações de discursos do que era há pouco tempo atrás ainda, no século XX, Heidegger, Foucault, que tratou da ordem dos discursos. Uma narrativa é uma simulação de discurso, ele tem uma consistência interna, mesmo que pareça aberrante a quem olha essa narrativa de fora, as narrativas
conspiratórias, por exemplo, ou a Terra plana, ou seja lá o que for, né? Tem uma coerência interna que leva pessoas a dizerem não, mas já está cientificamente demonstrado. A gente não deve ceder à ciência dessa maneira. É preciso manter um espírito crítico, né? Existe esse discurso, que na verdade são narrativas com uma razoável coerência, que não precisam do rigor da correção, que possa ser avaliada como verdade, e se precisassem, estaríamos naufragados, porque nós aparentemente perdemos essa chave de abre e fecha, on-off, da verdade e do erro. Quer dizer, a potência do falso, que é produtiva. O falso não é simplesmente o negativo do verdadeiro, que deve ser, por isso, mandado para o armazém do não ser, ou simplesmente ignorado, porque o que não é, não é. Não. Há uma potência do falso que produz a opinião que pode ser verdadeira, mas nós não sabemos. Isso desde Platão, lá no diálogo dele, o Teeteto, mas está espalhado por Platão inteiro, na luta com os sofistas. A opinião não produz verdade. Produz sensação, produz alguma afetação, e mesmo quando ela é eventualmente verdadeira, não podemos saber. Então, a opinião, o escondimento, que não é aquele velamento que se desvela e se desvela, o dia e noite, as marés, alta e baixa, da experiência pré-socrática da Aletheia. É o esconder-se do tipo de um pseudônimo, por exemplo. É o pseudos. Alguém que usa um pseudônimo esconde-se atrás de um nome e não revela seu nome. De modo que não há um jogo de ocultação e desocultação. Há uma ocultação que pretende ser definitiva. Grande exemplo, Jacques Stone. Tem nome de homem, mas era mulher, namorada do Chopin. Embora fosse uma escritora que não deve ser reduzida à namorada do Chopin, mas era mulher. Quem não sabia, não sabia. Não era para saber. Para ela estar escondida atrás de um nome de homem, senão ela não faria sucesso naquele momento, como uma escritora mulher. Então, a opinião, a doxa. Nós estamos, depois de longuíssima duração, em que foi necessário ser ortodoxo, quer dizer, ter a boa opinião, a opinião regrada, como em ortopedia, né? A opinião regrada, ou heterodoxo, quando se quis opor uma opinião à outra e fazer prevalecer a sua, por alguma característica que lhe desse algum valor adaptativo naquela época maior, né? Ortodoxo, heterodoxo, e nós estamos hoje numa época de paradoxo. Nós não fomos preparados para os paradoxos. A filosofia, muito menos a ciência, não nos preparou para paradoxo. O que é um paradoxo? São duas opiniões que são ambas verdadeiras e simultaneamente ambas falsas. Porque não se consegue decidir entre elas, elas são opostas, mas não se consegue decidir entre elas qual é a verdadeira e qual é a falsa. Tudo que nós sabemos, que a lógica nos ensinou, é que duas proposições opostas não podem ser verdadeiras. Ambas. Uma pode ser verdadeira, nesse caso a outra será falsa. As duas podem ser falsas, não se sabe. Sabe-se que as duas verdadeiras não podem ser porque elas são opostas. Então, em geral, os sistemas de pensamento, quando chegavam no limite da sua validade, porque por mais que os sistemas tenham a pretensão, tenham tido ao longo da história, de Aristóteles a Hegel, né, 23 séculos, a pretensão, no sentido de serem pretensiosas mesmo,
a pretensão da eternidade, de ter-se ali chegado a uma qualificação da verdade, do mundo e da vida, do cosmos, do universo, de tudo, né? Total, sem margem, sem fuga, sem linha de fuga. A verdade é que, e é para isso que usamos a história, por isso que a história da filosofia e da ciência é tão importante, é que a gente verifica na história que os sistemas cansam. Tem limite de validade, como, sei lá, os desodorantes. Tem limite de validade, né? Remédio. Nesse momento, é frequente, foi frequente, que o sistema começasse a disfuncionar e a se tornar paradoxal. Quer dizer, a produzir enunciados que ele próprio não tinha como resolver. E aí um sistema mais amplo veio, tomou aquele, se opôs a ele, absorveu naquilo que ele tinha para ser absorvido, que podia ajudar, que era útil. O paradoxo virou contradição, com contradições, nós estamos acostumados a lidar desde que Aristóteles nos ensinou o que é uma contradição, em termos lógicos. Resolvida a contradição, toca-se adiante. Toca-se adiante, mas a época em que nós estamos vivendo é uma época de paradoxalidade, em que uma coisa e outra coisa que se opõem, uma pode ser verdadeira, mas nós não sabemos, a outra será falsa. Ambas não podem ser verdadeiras. Ambas, é bem provável que sejam falsas. Mas ambas, já que se opõem, têm a pretensão de serem ambas verdadeiras. Por quê? Porque não estão mais circunscritas no território de um sistema de pensamento, em que era o autor do sistema que tinha que decidir qual delas era verdadeira, qual a falsa, ou que ambas eram falsas, já que ambas não podiam ser verdadeiras, repito, e, se necessário, ampliar o sistema, mudar a sua característica, assim, mais ou menos como a física relativística de Einstein encontrou na física newtoniana paradoxos em relação ao espaço-tempo, mas absorveu a física newtoniana para o intermediário, para o infinitamente grande, ela não dava conta, mas a física relativística dava. Absorveu, resolveu os problemas, quer dizer, as contradições agora, da física newtoniana, e tudo se passou muito bem. E depois a mesma coisa com a física quântica, relativística newtoniana, infinitamente grande, o médio aqui nosso, infinitamente pequeno. Há ali paradoxos. Pensem no gato de Schrödinger, por exemplo, que num determinado momento do experimento está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Enfim, há paradoxos, mas eles são resolvidos por quem está calculando. Meu professor, posso colocar aqui uma coisa que me ocorreu? Bom, primeiro a gente tem uma brincadeira entre os checadores, relativa a isso que você está falando, que diz que se alguém diz que está chovendo e uma outra pessoa diz que não está chovendo, o papel do checador não é colocar as duas versões, como faz o jornalismo. O papel do checador é botar a cabeça para fora da janela e descobrir quem é que está falando a verdade. E aí isso me ocorreu nesse discurso que você está falando sobre... Muita gente critica a perda de credibilidade do jornalismo associada um pouco a essa incapacidade de mediação da verdade que contém dois lados de uma matéria qualquer, entendeu? Uma matéria tem um lado, uma matéria, um cara diz alguma coisa, o jornalista vai, ouve o outro lado e acha que aquilo ali resolveu o problema jornalístico. E muita gente acha que o jornalismo perdeu credibilidade justamente por essa incapacidade de descobrir, entre os lados, qual dos dois está mais próximo da verdade. Isso. Que era o que Então, antigamente isso é uma se crítica chamava... muito forte que se faz hoje ao jornalismo nessa questão da pós-verdade e na perda de credibilidade do jornalismo Isso. que se faz hoje. O jornalismo... Boa pergunta, Gilberto, porque me dá o ensejo de dizer uma coisa que eu não teria outro motivo para dizer, não ia me lembrar. No momento que nós estamos vivendo, o jornalismo é um campo privilegiado para nós
fazermos essas análises, porque a ideologia da objetividade e neutralidade que preside um tipo de jornalismo, o europeu, aquele que nós herdamos, que o americano diz logo, eu estou tomando partido por tal coisa. O Washington Post vai votar democrata. E, a partir daí, a CNN ida. E, a partir daí, é pau no Trump. A CNN era uma delícia de se ver, né? Porque era pau no Trump todo dia, toda noite, sobretudo. Né? Fantástico. Mas o jornalismo que nós herdamos da Europa é o da objetividade e neutralidade. Mostrar os fatos tais quais são, e no editorial o jornal dá a sua opinião. Mas na apuração, então, apuração era verificação, era ver se era verdade. A apuração permite decidir o que é a verdade e mostrá-la. Quando esse relé queimou, o que a gente vê com extrema frequência são as falsas simetrias. Então, colocar numa mesma matéria um terraplanista, por exemplo, e um cientista para provar que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Ora, o terraplanista não tinha o que fazer na mesa de um cientista, né? Então, essa dificuldade que aparece na imprensa, e nesse caso, para quem se interessar, a imprensa é um território privilegiado para se estudar essa questão de pós-verdade, opinião, doxa, paradoxo, né? O doisladismo, de certa forma, é um modo de lidar com o paradoxo sem resolvê-lo, mostrando e que cada um tenha a respeito a sua opinião. E a sua opinião gera uma narrativa. E como as narrativas têm, porque falta o critério da verdade, porque sim, a verdade está em crise, não há dúvida, falta o critério da verdade, as duas opiniões têm a certeza de estarem certas, de serem verdadeiras, não há conciliação possível. Tem que bater, não há meio. Isso que você chamou a mediação da verdade, não há meio. Então, essa nossa época das narrativas, em que o que se expressa é a opinião, em que o escondimento da verdade se faz aparecer nos paradoxos para os quais nós não estávamos preparados, não temos como resolver. E aí no jornalismo isso aparece bem, em vivermos entre simulações e simulacros. Imagens de imagens de imagens. Movidas frequentemente, eu poderia dizer sempre movidas, por causa da ideologia da eficácia que preside a nossa época, né? Sempre, quando a gente começa uma frase com sempre, provavelmente está errado. Mas, no mais das vezes, movidas pela eficácia, pelo dar certo. Como atravessar aqui a rua e fazer umas operações bancárias num caixa eletrônico. Ele é uma simulação de banco, e as operações que eu faço lá são simulacros de operações bancárias, mas não é um banco. Sim, mas funciona como um banco. Então, a referência externa, a referência verdadeira ao banco, sei lá, estou dando esse exemplo, poderia outro. Nós perdemos. Isto aqui é um simulacro de aula, é um simulacro do bem, porque nos permite estarmos juntos quando efetivamente não estamos. Mas, pela tecnologia, nós que estamos em espaços diferentes, tem gente aqui que não está no Rio, a Fabíola está em São Paulo, passando um frio cão. Já teve aqui a Marina, quando teve aqui, Boechat, ela estava em Nice. Então, em espaços diferentes, nós estamos, no entanto, graças à tecnologia, no mesmo tempo. E, portanto, no mesmo espaço, que é essa tela aqui, que é um simulacro de sala de aula, onde eu efetivamente estou dando uma aula, não estou simulando uma aula. Então, essa grande dificuldade que nós temos hoje de lidar com a verdade, pode, mas não deveria, e, a meu ver,
deve não nos fazer desistir dela, até que a insistência se demonstre inócua ou falsa. Pronto. Não acredito que isso vai acontecer. Esse curso não é uma tentativa de, para o próximo curso, preparar condições para a gente pensar que não vai acontecer. Então, se é da filosofia fazer questão, formular questões, é porque eu comparei com a ciência que resolve problemas, é porque é da filosofia, mais radicalmente do que ser o discurso que formula questões, ser a atitude que faz questão. Atitude. É ético isso. O fundamento da filosofia foi ético. No momento em que Sócrates disse, mas eu não sei nada, como é que me atribuem a posição de sábio? A quem atribui? Apolo, o deus da sabedoria, que não pode se enganar, certamente não mente. Então eu tenho que procurar. Ele se deu, e isso fundou a filosofia, ele se deu uma tarefa moral e até religiosa, sem a qual a busca da sabedoria que não se possui, a partir da ignorância que se tem, que constitui o coração, a carne da filosofia, não teria se manifestado, não teríamos filosofia. Isso depois foi se perdendo por causa dos sistemas, da correção, da justeza dos enunciados, que se são justos e corretos, têm que ser verdadeiros, etc. Perdeu-se. Chegou um momento em que, por causa da pandemia, os paradigmas mentais que formularam as condições de pensar e dizer, em decorrência de ser e fazer de uma determinada época, quebraram. Já vinham sendo quebrados, mas no seu próprio nível, como um outro paradigma mental, chamado pós-moderno. Agora não, quebraram no sentido de que o novo paradigma com o qual nós, aparentemente, vamos ter que lidar muito tempo, por muito tempo. Não sabemos quanto. A variante Delta está aí para dizer que não acabou mesmo. Talvez esteja começando. Li um artigo outro dia em que uma imunologista, não sei, disse: a guerra mudou. O vírus é o mesmo, mas a guerra mudou. Então, o paradigma pandêmico, que eu estou chamando assim, né, propondo que seja entendido e aceito para efeito das nossas práticas de vida. O paradigma pandêmico é existencial diretamente. Ele nos acerta na vida, em como nós somos sujeitos, em como nos relacionamos com o espaço, com o tempo, com a morte, com o medo. Né? Ele é que nos autoriza a não abrirmos mão da verdade, porque isso agora é da vida, não é simplesmente do pensamento, não é mais uma disciplina. Claro, continua nos currículos, vai continuar por muito tempo. Os currículos são ortopedias, ortodoxias do pensamento. Vai continuar por muito tempo. Mas, se tem alguma consistência, o que eu tenho dito aqui nos últimos 4 anos, a filosofia só tem um caminho, colar na vida. Isso era uma proposição histórico-filosófica, lá em 2018, quando eu comecei a perseguir essa ideia que eu tinha muito tempo, e é óbvio, né? Mas contando uma história dela, que foi interrompida quando a pandemia chegou, porque o que aconteceu, mercê do paradigma pandêmico, é que a filosofia realmente caiu na vida, no melhor sentido. Caiu na vida. Ou ela dá conta da vida, ou para que a gente precisa dela? Vamos usar outras coisas. Sei, a poesia, a música, vamos usar outras coisas. Né? Eu digo que não, que a filosofia tem condições de se pegar com a vida que morre e com o mundo que se destrói, que nós destruímos e nos destrói, né?
Então, a pandemia, o antropoceno, tudo isso que a gente tem falado aqui, se pegar com elas, eles, com a vida e o mundo, e pensar. Que pensar diferente de fazer girar informação ainda é uma possibilidade. E que essa possibilidade ainda pega onde a filosofia sempre pegou, nas raízes, nos fundamentos, palavra que está totalmente em desuso, né, por várias razões, algumas justas, que a gente, quem sabe, ainda vai tocar. Então, a história que eu estou contando aqui, que a gente está acompanhando, tem a ver com esse momento nosso. Por mais sedutora, eu sempre digo isso, porque tem 50 anos que eu sou professor aqui, mas eu comecei a ser seduzido pela história da filosofia muito antes de ser adulto. Então, para mim, a história da filosofia, menos do que a filosofia, a história da filosofia, é extraordinariamente sedutora. Às vezes eu me vejo no meio de uma aula inteiramente envolvido com aquilo como aquilo mesmo, e não como aquilo que deve servir para nós hoje. Mas eu tenho sugerido a vocês que nós retenhamos, acredito que para uso do próximo curso, esse que começa, foi a data que eu dei aqui, em 27 de setembro, quando nos reveremos, esse termina em 25 de agosto. Então, no próximo curso, eu espero poder usar essas palavras como atitudes para abalar o momento que nós estamos vivendo. Então, de vez em quando, eu digo para vocês, retenham essa palavra, porque nessa palavra houve uma atitude quando ela foi dita, quando ela foi inventada para cobrir um novo campo de vida, de mundo, de, como Foucault diria, um novo campo de saber e poder, práticas e instituições. Mas acho que mais radicalmente do que isso, atitudes. Novas, outras atitudes. A dimensão aí é ética, moral, política. E algumas dessas palavras foram narrativa, exatamente. A narrativa, a que foi a atitude dos antigos míticos, aqueles com os quais nós perdemos inteiramente o contato. Mas podemos refazer. Aquele, Homero, Hesíodo, os poetas, os narradores, eles contavam histórias. As histórias que eles contavam diziam o que era o mundo e a vida, que eram o mundo e a vida. Eram, portanto, da ordem do verdadeiro, antes de a verdade se transformar num problema da filosofia, ou seja, numa questão que virou um conceito, que aí ficou universal, ficou abstrato, descarnou-se e, quem sabe, tem acabado. Aquela. Contavam história. Era como se a grande atitude da verdade fosse, no fim do dia, reunimos-nos em volta do fogo, né, e contamos o dia. Contamos histórias. E inventamos histórias que contamos. O que Hércules fez com a Hidra de Lerna e tal. Mas a narratividade foi uma experiência do que, para nós, que estamos olhando para esse problema, poderia se dizer, da verdade, uma experiência de verdade do que pode ser o verdadeiro, no momento em que verdade ainda não é um problema teórico. Nós podemos nós estamos na época da narrativa, mas não é aquilo. Tem nada ou muito pouco a ver com aquilo. Nós podemos recuperar essa experiência cujo portão foi radicalmente fechado para nós pelos pré-socráticos no século VI. Já devo ter dito aqui, houve uma ponte um tempinho na passagem do mitos ao logos. Houve uma ponte.
Heráclito pode ter andado por essa ponte, ida e volta, quando ele disse, por exemplo, se disse, que no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos, ele estava dizendo uma coisa que se parece com: existe um homem que é um cavalo, mas que não é um cavalo, porque é um homem, e um cavalo, que é um cavalo, mas não é um cavalo, porque é um homem, um centauro. Entramos e não entramos, somos e não somos, ser e não ser ao mesmo tempo, não pode, né? Para um filósofo. Mas lá para as narrativas míticas, podia. Podia, não era um problema, não era um problema teórico, não era um problema de nada, de vida. Um semideus era um deus e não era um deus. Era um homem e não era um homem. Uma mulher, não era uma mulher, e aí era uma deusa. Pronto. Ainda é possível ter acesso a essa narratividade em que a verdade se dá contando, contando histórias, diretamente ir lá aos gregos e ser de novo um grego mítico? Não, com toda certeza não. Mas nós somos contemporâneos de culturas em que narrar, contar histórias, é o fundamento dessas culturas, como são as culturas africanas transplantadas. Quer dizer, os contos de como Ogum e outro orixá entraram em guerra por causa de essas coisas, de que Jorge Amado às vezes dava boa conta nos seus romances, né? É uma forma de narratividade que nos parece, isso é um recurso histórico legítimo, né? Usar outra coisa para ver uma que nós não estamos mais vendo, nos parece ter uma qualidade em que a narratividade não é o enunciado de um discurso referencial, mas é a sustentação de uma comunidade numa fala. Então, há uma possibilidade de recuperar a narrativa contra as narrativas que se batem, as narrativas polarizadas, onde não há meio. Nessa narratividade que eu estou falando, por definição, há meio, porque elas são constitutivas do comum, da comunidade. Depois eu pedi que vocês retivessem a experiência pré-socrática da verdade, coberta pela palavra corrente na língua grega, para dizer verdade, que Homero já usava, mas não nesse sentido, aletheia. Lete, esquecimento, também a morte, desaparecimento, a, o negativo, o não desaparecimento, não esquecimento, não velamento. Portanto, velar e não velar, aquela minha metáfora das marés, maré alta, maré baixa, cobre a terra, desaparece a água, mas uma pertence à outra, dia e noite, o que for. Né? Reter essa possibilidade. Não como um conceito, estou sempre insistindo nisso, né? Como atitude. Qual seria essa atitude? E por que, de repente, poderia ser que a aletheia, bem pensada pelo nosso tempo, bem sentida e bem agida, pudesse vir a ser, não é voltar a ser, ninguém vai ser pré-socrático mais, 26 séculos depois, mas vir a ser um modo de nós lidarmos com o mundo e a vida numa dimensão que é a do verdadeiro. A dimensão do verdadeiro sendo a do mundo e da vida. O antropoceno. A compreensão do que significa, e aí precisa ser filosoficamente pensado, porque é uma ideia etológica de início, mas agora ecológica. A ecologia é também uma ciência biológica, mas fora dela, né? O movimento ecológico, salvação da natureza, sustentabilidade, etc. A ideia, então, de origem ecológica, de meio ambiente. Bem pensada essa ideia,
ela nos diz, pode nos dizer, que aquilo que dos sofistas, século V, 25 séculos atrás, né, dos sofistas em diante, e sustentadamente, com a pequena exceção de um período daquelas escolas menores, que diziam que a natureza é que era a lei, mas aí colocavam o logos, a razão, o humano em defasagem, mas, no geral, os grandes sistemas criaram exterioridade entre nós e a natureza, a ideia do lá fora, portanto, de uma relação de exterioridade, que finalmente, na Idade Moderna, criou sujeito e objeto, a oposição de sujeito e objeto. Meio ambiente pode significar nós estamos no meio do nosso ambiente, que é o nosso meio de ser, de estar, que, portanto, a exterioridade, o estatuto disciplinador durante 1,5 milênio, 2,5 milênios, não? O estatuto, a força disciplinadora do estatuto da exterioridade acabou, ou está acabando. E nós podemos dar uma forçada para que acabe. E, nesse caso, se estivermos sempre já dentro, não fora olhando, julgando e teorizando, mas sempre já dentro da natureza, que nos esbarrou agora, né? Sempre já dentro da natureza. Nunca num fora, F maiúsculo, absoluto, dehors, de Foucault usou, Deleuze usou, mas já era usado, quem foi que usou? La ligne du dehors, um bom escritor francês, agora me esqueci, Foucault trabalha com ele. Bom, se me lembrar até o fim da aula, digo. Esse fora precisa acabar. É necessário que nós nos, não é, concebamos como uma teoria, mas sintamos como uma atitude dentro, vivendo, portanto, na mesma dimensão em que a natureza sofre o nosso impacto e nós o impacto dela. Então, há um sofrimento, sim, comum. Há uma comoção. Movermos-nos junto com. Mover-se a natureza junto com o nosso movimento. A comoção pode ser uma maneira de recuperar a experiência, a atitude. Isso é ético, não é teorético. Pré-socrática da aletheia, do mostrar e esconder, do ir e vir, das marés. A pensar, isso é um a pensar, evidentemente. Sugerir também a vocês que retivessem a atitude sofística em relação aos discursos. A aula, quando eu a divulguei, né, botei lá no meu canal, se chamou a dignidade, Protágoras, a dignidade dos discursos. Porque é verdade que os pré-socráticos diziam que a verdade não era possível, porque a natureza é caos, a física é caos. Mas também é verdade que eles, impossibilitados de dizerem a verdade, ainda assim formulavam aquilo que lhes pediam que eles dissessem em dois discursos. O discurso sim e o discurso não. Não tinham critério para decidir que um era verdadeiro e outro era falso. Provavelmente os dois seriam falsos, porque não há verdade. Mas a cidade pedia que eles falassem. E eles falavam duplamente, então, e a cidade escolhia. Era como se fosse uma decisão democrática sobre a verdade do discurso, né? Tem aí alguma coisa na ordem das polarizações, das mediações que desapareceram, que nos lembram bastante, né, hoje,
aquele tempo sofístico a ser adequadamente valorizado e adequadamente criticado. O Gilberto fez uma questão na aula passada sobre isso. Quanto mais ele me ouve falar aqui nisso, mais ele pensa que nós estamos numa época sofística. Sim, é uma possibilidade. Então, vamos reter isso e usar na nossa época como uma atitude em relação à verdade, não para sermos sofistas e dizermos, não, olha, quem ganhou foram os filósofos, mas eles estão errados nesse particular aqui, e de fato quem ganhou fomos nós, os sofistas. É dizível isso, porque os filósofos engoliram a isca que os sofistas prepararam, fizeram, da separação entre logos e físico, da supremacia de um sobre o outro. Então, é dizível, quem ganhou foram os sofistas. Mais ou menos como quando os romanos invadiram a Grécia, isso se diz, né, na história, que eles ganharam militarmente, mas perderam culturalmente, eles absorveram a cultura grega. Pode-se dizer, então, entre sofistas e filósofos, alguma coisa desse tipo, mas não é para isso que nós estamos aqui. Né? Podemos dizer, que é como uma pequena perfídia com os filósofos. Mas é a atitude, a dignidade sofística de dizer, eu não sei. Quer dizer, eles não diziam, né? Mas eles sabiam que não sabiam. Então, olha, eu vou dizer para vocês duas coisas. O famoso discurso que pediram a Borges sobre Helena de Troia. Quem, afinal, era Helena de Troia? Uma gentil, jovem, foi seduzida pelo amor, etc. E daí se gerou uma guerra. Ou uma senhora de não muito bons costumes, né? Porque ela era vista assim. Ele fez os dois discursos. E o do sequestro, rapto, na verdade, que é um sequestro com fim libidinoso, veio a prevalecer. Helena não tinha culpa, etc. Foram dois discursos que Gorgias fez. A cidade de Atenas escolheu um. E eu não vou dizer assim, ficou para nós essa versão de quem foi Helena de Troia por causa daquele discurso de Gorgias, mas a dignidade dos dois discursos, entre os quais não há possibilidade de conciliação, mas é digno emitir os dois, que não corresponde a uma eventual dignidade de narrativas opostas, polarizadas e que precisam se bater para que uma elimine a outra. Não é a mesma coisa. Tem semelhanças. Vamos trazer. Vamos reter isso e trazer. E na aula passada, pedi que vocês retivessem a ideia que também é uma atitude, foi lá uma atitude, que volte a ser da relação entre correção e verdade. Porque os discursos, as narrativas que nós acompanhamos hoje não têm nenhuma pretensão de correção, porque giram na ordem do poder, vamos reter isso dos sofistas também, que giram na ordem do poder, giram para se baterem, né? E não tendo mediação, a mediação do que possa ser verdadeiro, não tendo lugar do meio, não se importam em nada com coerência, com poder em se sustentar em qualquer ambiente a que sejam chamadas a se exprimir, porque são coerentes, ou seja, porque têm uma intrínseca correção. E daí podem ter a pretensão, que pode ser pretensiosa no momento que nós vivemos, de ser verdadeiros. Reter isso também. São atitudes diferentes, mas nós estamos num mundo, vivendo uma vida, sob o paradigma pandêmico, muito diferente também. E talvez capaz de absorver muitos insumos, muitos inputs para o output de uma reflexão ética sobre a verdade, vida e mundo. Não teoria, conceito e abstração. Não que não vá mais haver teoria, nem conceito,
são bons engenhos os conceitos, se nós soubermos que eles são engenhos, artefatos do pensamento, e não expressões naturais da verdade capturada pela essência que o pensamento produz, etc. Vai ter que se fazer uma discussão, em algum momento, sobre a natureza realista ou nominalista da verdade, dos universais, do pensamento e da linguagem, que seriam o corpo da verdade. Se quando a gente diz uma coisa, está fazendo uma referência a algo fora, que é o que hoje se diz que não estamos mais. Ou se quando a gente diz alguma coisa, a gente está dizendo um nome cujo sentido é outro nome. E hoje, no nosso mundo de imagem, de imagens, de imagens, de imagens, em que a informação toma o lugar de uma linguagem que já foi instauradora, é de ordem horizontal, não desce para raízes que alimentem a verdade, é uma coisa que vai precisar ser pensada num determinado momento. Do Renascimento para cá, da época moderna, o começo do moderno, 16, 17 para cá, o mundo, por virtude da ciência, sobretudo, foi se gramaticalizando, foi se nominalizando. O real, e, portanto, a referência ao real, que era a resposta realista sobre a questão dos universais, do que é um conceito, do que é uma palavra, em relação àquilo que ele diz, ou seja, na sua verdade, o real foi sendo empurrado para fora. Descartes empurrou para fora. Empurrou tanto que empurrou o próprio corpo. Meu corpo não é o sujeito. O sujeito é minha mente. Meu corpo pertence ao mundo da extensão, ao mundo da natureza, que só nos dá impressões, opiniões, onde não mora a verdade. Então tem tempo isso. Em algum momento, talvez seja necessário fazer essa discussão. Não vejo que ela seja a primeira. Na Idade Média, ela era principial, no sentido de que, mesmo que ela não fosse formulada, no princípio, não no começo, como princípio do que se seguiria como sistema de pensamento, mesmo que ela não fosse explicitamente formulada, ela estava lá. Era primeiro preciso saber se o real tinha em si mesmo sua verdade e, portanto, quando se anunciava um conceito e se dizia uma palavra que expressava esse conceito, significado, significante e referente, que é Saussure. O real é um referente de um significado, imagem mental, como Saussure chamou, que se expressa num significante, numa palavra. A natureza dessa relação leva ao real em conta ou não leva? O real possui em si mesmo uma verdade que está nele, o universal, in re, como eles chamavam, na coisa, ou não? Os realistas diziam sim, como Santo Tomás. E os nominalistas, como Guilherme de Ockham, diziam não. Uma palavra ou um conceito são um problema de semiologia. A coisa, da coisa nós temos uma intuição ao mesmo tempo sensível e intelectual. Não é mediada por uma representação, ou seja, um conceito, um nome. Nome é nome de nome, tá? Como diria o Drummond, em estado de dicionário. Esperando que a gente vá lá mexer com ela e escrever nossos poemas. Mas é isso. E, aparentemente, em virtude da matematização, da matética, como Foucault chamou, da filosofia, da ciência moderna, do moderno, ou aquilo que ele chamou a Idade Clássica, séculos XVII e XVIII, o nominalismo prevaleceu, sem que agora ele fosse mais uma questão a ser pensada. Nós vamos ter que pensar essa questão. Mas talvez ela não seja mais principial. Talvez o mais importante, já que é de ética que se trata para a filosofia, seja a narrativa, a aléteia, os discursos paralelos, como
Protágoras chamou os discursos arrasadores, né? Os discursos paralelos à correção e à verdade, a conexão entre correção e verdade. E hoje vamos falar de um outro modo da verdade, concomitante com esse da correção, da justeza, da verdade como justeza, ajustamento, harmonia. Tanto há ali, na verdade, beleza, justiça, o bem. Esses valores, o belo, o bom, o justo e o verdadeiro, estão ali. São platônicos, aristotélicos, e estão na correção correlata à verdade. Isso não é uma operação seca, lógica. É uma operação complexa, bela. Reter isso. Naquele mesmo momento em que corria por baixo, talvez a gente possa metaforizar assim, como um lençol freático, uma corrente subterrânea, um rio subterrâneo, porque não foi levado muito em consideração, não era muito visto, e os quadrinhos que a Ana botou aqui do Platão, conversando com Diógenes, e Diógenes mordendo o braço de Platão, podem ser uma ilustração disso, não se davam. Né? Das escolas menores, naquele mesmo momento do você está cuidando de si e, simultaneamente, conheça-se, vai se conhecer. Esses dois Sócrates, de que eu falei aqui há 2 aulas, na aula passada, nesse mesmo momento, houve uma outra, não vou dizer um outro modelo de verdade, seria pouco para isso, mas uma diferente relação entre sujeito e verdade. Porque a relação filosófica nos diz que o homem é o sujeito da verdade. Ele se ocupa da verdade. E a verdade o ocupa. Não é assim para a parresia, que é, se nós quisermos, podemos dizer, um outro modelo de verdade. Mas mais correto é dizer um outro modo de relação entre sujeito e verdade. É difícil de traduzir a palavra. A parresia, o parresiasta. A gente poderia dizer o papo reto. Em francês, a tradução que Foucault propõe, isso, insisto, leiam a hermenêutica do sujeito e a coragem da verdade. No meio tem o governo de si e dos outros, mas por que eu estou dizendo aqui, a hermenêutica do sujeito e a coragem da verdade, o antepenúltimo e último curso de Foucault no Collège de France, são gigantescos para isso que eu estou dizendo aqui. Ele propõe a tradução do dire vrai. Hífenzinho. Dire vrai não é a mesma coisa que dizer a verdade, é o dizer verdadeiro. Mas um dizer verdadeiro que não é verdadeiro porque o dizer é verdadeiro. Não é o discurso que é verdadeiro, é a atitude. Portanto, eu proponho a tradução, que não é uma tradução, é uma interpretação de papo reto. Papo reto. Há uma outra que o meu colega Henrique Antum propõe, de que eu gosto muito, e, portanto, é injusto que tenha esquecido, mas se me lembrar também digo, ou depois o consulto e digo na próxima aula. Bom, papo reto. O que é a parresia, o papo reto? É uma atitude em que, vocês vão ver por que é uma atitude, em que o que importa não é a relação entre o enunciado, seu conteúdo e a verdade, mas é a relação entre o enunciador e as consequências da enunciação.
Então, o parresiasta é aquele que se empenha totalmente no que ele diz. O dizer não é externo ao enunciador. A enunciação é um ato de arriscar-se inteiro no enunciado. Arriscar-se inteiro pelo ato de enunciar, arriscar sua vida. Poder perder tudo. Perder, inclusive, a vida. Você vê que é uma atitude diferente que corresponde no linguajar nosso da comunicação, informação, semiologia, linguística, há uma diferença entre enunciador e enunciação, como o fundamental na ordem da verdade parresiasta, e enunciado, que é o fundamental na ordem da verdade como correção em que a verdade decorre da correção. Onde é que está a correção? No enunciado. O enunciado correto deve ser verdadeiro. E, consequentemente, é verdadeiro. Esse, consequentemente, está na conexão feita por Aristóteles entre a lógica, em que a correção se dá e se avalia, tem regras, como eu disse, e a metafísica, a que a lógica serve. E é na metafísica que se trata da verdade do ser da verdade, definição aristotélica da metafísica, produzida por ele. Então, deve ser verdadeiro porque é correto e é verdadeiro. Por ser correto, é verdadeiro, segundo concepções metafísicas de verdade e linguagem e ser próprios da metafísica aristotélica. Mas é no enunciado que tudo isso se passa. Na parresia, não. Tudo se passa na relação entre o enunciador e a enunciação que ele faz e as consequências que essa enunciação tem sobre a vida dos outros, a cidade e ele próprio, sobre tudo isso. Ele próprio, aquele que se arrisca, quando se joga inteiro pelo ato da enunciação, na cidade, por exemplo, porque muito na filosofia grega, na época, estou falando do século IV, né, era intensamente política. Tratava de como é que os homens livres, não estrangeiros, precisavam se comportar na polis, para não serem tiranos, enfim, para se comportarem bem. Então, o parresiasta podia ser, por exemplo, um conselheiro, era frequentemente um conselheiro de alguém de poder. Exemplos que Foucault dá são de o conselheiro do rei dos reis, que era o rei da Pérsia, né? Me lembro se era Dario ou Ciro, o que ele dá como exemplo. O conselheiro é aquele que está no ouvido do rei, dizendo, papo reto, não aquilo que os áulicos, os que estão no salão, que é o que quer dizer aula, né? Aqui uma sala de aula é uma redundância, é a sala, a aula é a sala, e os áulicos são os que estão na sala, cercando o rei e dizendo o que ele quer ouvir. O parresiasta, papo reto, no ouvido do rei, dizia aquilo que, sendo segundo a sua ótica, porque é uma avaliação, é um julgamento, o verdadeiro, o rei provavelmente não gostaria de ouvir. Não tinha puxação de saco na parresia. Não gostaria de ouvir e podia reagir mal. Ou, ao contrário, podia agradecer aquele único que tinha a coragem, por isso é que o último livro de Foucault se chama assim, A Coragem da Verdade, né?
que tinha a coragem de se expor na sua enunciação. Que o enunciado que ele estava dizendo, e que concorria com os enunciados dos áulicos, não era só um enunciado, era uma atitude corajosa desse que dizia ao rei: não é assim. Eu vou lhe dizer retamente, sem medo, o que é. E, às vezes, como foi o caso de Sêneca, por exemplo, saímos lá da Pérsia. Sêneca, filósofo estoico, portanto, das escolas menores, que acreditava no trabalho de si sobre si, na severidade do exame de si, do exame de consciência, como foi chamado, pelos gregos, antes dos cristãos, pelo exame de consciência, pela abstenção dos atos que o faziam ser menor do que ele era, na transcendência em relação ao que ele era, na direção do que ele desejava ser para obter, por um caminho de sabedoria, a felicidade. A felicidade sendo assim definida por um estoico: a ausência de sofrimento, a filosofia ajudando nesse caminho, em que não se procurava a verdade, mas isso é misterioso. Vocês vão ver lá no Platão, acho que na hermenêutica do sujeito. Se ele trabalhasse bem no caminho da sabedoria, portanto, no exame de si, nas técnicas de si, do trabalho de si sobre si, tem técnicas. Vocês vão ver lá. Se ele trabalhasse bem, a verdade viria a seu encontro. Isso é complicado. O que a verdade está escondida em algum lugar, a tese é: o sujeito não tem direito à verdade. Ele precisa conquistá-la pelo trabalho de si sobre si. Quer dizer, sendo reto na sua vida. Reto, sábio na sua vida. Não desejando o poder, as riquezas, aquelas coisas todas que desviam do caminho que pode levar à felicidade individual. Sendo assim, a verdade viria ao seu encontro. Isso é misterioso e vale a pena ser pensado. Foucault não teve tempo, infelizmente. Esses cursos, o último dele, esse da Coragem da Verdade, acabou de ser dado no ano em que ele morreu, 84. Foi publicado com ele ainda vivo, correndo. A verdade viria ao seu encontro, o que daria a ele, dava a ele, ao estoico, a condição de ser um bom conselheiro. Porque ele não brinca com a verdade. A potência do falso não tem poder sobre quem trabalha sobre si para ser feliz. Não usa o discurso para conquistar coisas, ainda que essas coisas sejam a verdade. Verdade absoluta, verdade enquanto tal. Nada disso. Então, Sêneca, com essas qualidades, foi o conselheiro de ninguém menos do que Nero. Ele soprava no ouvido de Nero alguma coisa, talvez, do tipo: botar fogo em Roma não é bom. Por isso. Nero não queria ouvir isso. Ele queria botar fogo em Roma e tocar lira numa das colinas de Roma. E um dia, cansado do papo reto, da parresia do seu conselheiro, ele lhe deu autorização para se matar. Sêneca arriscou a vida no serviço da verdade. Não um serviço abstrato que um sujeito filósofo faz ao submeter-se à verdade maior do que ele. Conceito, Deus. Não. Ele serviu a verdade na medida em que a disse retamente, sem tergiversações.
sem levar em conta riscos. A verdade desse tipo que cria sujeito, que diz no papo reto, na enunciação, aquilo que provavelmente ninguém quer ouvir, porque não faz concessão. Esse pode ser um modelo de verdade, ou de relação de sujeito e verdade. Também se diz que o sujeito acabou hoje. Por quê? Porque o sujeito, como foi pensado modernamente, é uma consciência. Descartes pensou assim, ele que mandou o corpo embora, o que ele era? Ele era uma consciência. A teoria das ideias inatas dele diz isso. As ideias, ele as tem na sua mente, é cosa mentale, ele tem na sua mente, independentemente da referência a qualquer coisa lá fora, porque as coisas lá fora enganam. Vem pelos sentidos enganam e tal. Ele tem na sua mente. Elas estão confusas, misturadas, confusas. O trabalho do pensamento, aquilo para que a filosofia serve, servida pelo método, o famoso discurso do método, é para dizer que, sem o bom uso do método, não há conhecimento. O método entra aí quase como o verdadeiro sujeito, né, do pensamento moderno. Então, é preciso saber aplicar o método, isso tem uma regra, uma sucessão, e, bem aplicado, as ideias tornam-se claras e distintas. E agora podem ser postas em série. A série é um discurso. Se a série for bem construída, o discurso é verdadeiro. Se é mal construída, o discurso é falso. Mas pode-se ver se ela foi bem ou mal construída pela aplicação, revisão, revisita do discurso pelo método. Então, tudo se passa na mente. O sujeito é, portanto, uma mente, é uma consciência. Depois veio Freud, clivou a consciência pelo inconsciente, mas continuou tendo ali um ego. O ego é o titular da verdade do discurso. Embora mais verdadeiro seja o inconsciente que não fala, embora seja estruturado como uma linguagem, disse Lacan, essas coisas todas. Né? Nós chegamos ao momento em que também os pós-modernos disseram, não tem mais sujeito. O sujeito como um avaliador da realidade, que a diz, como coisa mental, né, acabou junto com a perda de charme, de prestígio, de credibilidade da própria realidade. E por isso é que não há verdade. Haverá um sujeito, então, de quê? Um sujeito para representar o mundo para si e dizê-lo num conceito, que era a estrutura a qual nós estamos acostumados, necessita de uma possibilidade de representação. E a representação está em crise. A crise da representação, de que nós tanto falamos, que vai de pé à ponta do conhecimento à política, né, não permite que haja um sujeito que faça qualquer coisa, qualquer diferença. O que há é o consumidor. Então, diz-se isso, não só que não há verdade, como também que não há sujeito. Então, nova relação, novas relações entre sujeito e verdade, e se nós estamos insistindo em que a verdade é possível, será outra, mas é possível e é desejável que nós encontremos um caminho para ela. Lembrei agora de uma frase do Nietzsche, numa carta que eu tenho procurado muito e não encontro mais, que eu não me lembro para quem foi a carta, porque a correspondência dele era super abundante. Rode, Overbeck, ainda vou encontrar, em que ele diz assim: mesmo eu, o filósofo do martelo, não perdi a esperança de encontrar um buraco, uma passagem que me leve a outro lugar. A gente poderia usar isso como um dístico para nós hoje. Aqueles que temos o desejo da verdade, que não queremos a tristeza da verdade, que queremos alegrá-la e alegrarmos-nos com ela.
não perdemos a esperança de encontrar uma passagem que nos leve a outro lugar. Vamos tentar, a partir do próximo curso, talvez, com a preparação abundante desse aqui, não digo encontrar a passagem, mas nos esgueirar por alguns buracos e ver no que dá. Pode ser esse, e acho que é extremamente adequado ao tempo que nós vivemos. É o da parresia. Tem o das narrativas, é importante que nós vivemos num tempo de narrativas. Tem o dos discursos paralelos, é importante porque nós vivemos no tempo das polarizações. Tem o da correção, que é verdade, já vimos em que condições, porque a correção pode ser alguma coisa que nos permita pensar em outra dimensão a eficácia. Quando a tecnologia, como Heidegger tinha previsto, com muita antecedência, lembra que ele morreu em 76, a Revolução 2.0 não tinha acontecido ainda, que um dia a técnica, a essência da técnica moderna, como ele chamava, se planetarizaria. A planetarização da técnica foi o que nós fizemos para gerar a globalização. Foi o que andou junto com a globalização como sua condição e consequência. E a técnica está agora dissociada da verdade. A técnica foi multimilenarmente, desde Aristóteles, né, num sentido diferente do que é hoje para nós, claro, pensada como um apêndice da verdade. A verdade era mais importante, porque é absoluta, do que a técnica, que é relativa, é a aplicação. Hoje, e esse hoje pode ter começado lá na Segunda Guerra, né, século passado, fragilmente, talvez, e foi se desenvolvendo e teve um momento discursivo forte nos pós-modernos, depois entrou na prática, é assim que as coisas se passam. As técnicas se definem pela eficácia, quer dizer, pelos efeitos, efetividades, efetuações, não pelas causas. A ciência se definiu pelas causas. A filosofia se definia, ou se define, pelas causas. As técnicas, não. Elas têm que ser eficazes, têm que ser verossimilhantes, simular um real, produzir simulacros, e com isso agir sobre o real e transformá-lo segundo uma demanda. Praticamente como mercadoria. As técnicas, na sua eficácia, talvez se deixassem pensar, se nós forçarmos um pouco a mão nessa direção, pela correção do discurso, lá de Aristóteles, sendo a correção igual à verdade. Ou a verdade consequência da correção, ou uma em relação à outra, sem relação causal. Complementares. Então, a correção e a eficácia da verdade e das técnicas talvez se deixem pensar congruentemente, em paralelo, por aproximações. Tudo isso que eu estou pedindo a vocês que retenham aqui, as atitudes que estão por trás dessas definições ou dessas ideias, as atitudes. Das atitudes vamos tratar no próximo curso, com certeza. Não é para chegar e substituir. Não vamos pegar as narrativas como elas são produzidas hoje e meter a narratividade mítica, que faz o comum, comunitária, no lugar e pronto, está resolvido. Nem pegar simulações, simulacros, etc., na ausência de verdade, e botar ali a letra. E, com certeza, não vamos pegar a correção lá de Aristóteles, bater em cima da eficácia e dizer, não, olha, tem aqui uma dimensão de verdade, que a correção é verdade. Não vamos fazer nada disso, é claro. Estou pedindo a vocês que retenham esses momentos fortes da nossa história, que eu estou trazendo para cá
Podia ser qualquer outra coisa. Uma história da filosofia se conta com zilhões de recortes. Estou recortando essa porque interessa ao momento que nós vivemos em relação à verdade, sim ou não. Uma delas, então, é a parresia, o falar franco. Acho que essa é a interpretação que o Henrique Antum faz, falar franco. O falar franco, papo reto. Atitude. O enunciador, na enunciação, envolve a sua vida pelo enunciado que ele produz. Pode perdê-la. A vida, o emprego, a posição política, o que for, pode perder. Ele tem que ter a coragem da verdade. Então, talvez a atitude aí, em que há o risco, o compromisso, o parresiasta se compromete com o que ele diz. Não porque ele tem certeza de que seja verdade, mas porque, falando francamente, é daquilo que se trata, com todos os riscos necessários. A atitude talvez seja essa, a coragem. Vamos ver como é que, nesse contexto convulsionado que é o nosso, se comporta alguém que, no exercício da enunciação corajosa, se faz sujeito. É também um bom caminho. No diálogo que Platão escreveu, mas aparentemente não digo, mas frequentemente é dado como se fosse quase uma ata do julgamento de Sócrates, que é a apologia de Sócrates. Diálogo platônico, socrático. E é Foucault, de novo, que extrai essa ideia que eu vou expor agora. E que, se a gente for conferir no diálogo, bate bem. Sócrates foi acusado por dois invejosos diante do tribunal de Atenas, de ser um ímpio, não acreditava, não honrava os deuses da cidade, a religião grega, como depois a romana, era uma religião cívica, não tinha ali transcendência, os deuses eram muito humanos, com todas as virtudes e, sobretudo, todos os defeitos humanos. Mas eram da cidade. Atena, Netuno, protegiam a cidade de Atenas. Sócrates, pondo tudo em questão, o que é isso, o que é isso, o que é isso. Platão tem um maravilhoso diálogo, Eutifron, em que ele trata da piedade, da religião, e bota Sócrates ali com ideias que possivelmente não são socráticas mesmo, não. Mas, para mostrar isso, os deuses da cidade não são deuses verdadeiros, porque são da cidade. Os deuses verdadeiros não podem ser conhecidos. Não está dito em lugar nenhum que Sócrates tivesse enunciado isso, parresiasticamente, arriscando-se e, afinal, perdendo a vida, por esse falar franco, papo reto. Mas o fato é que ele foi acusado de ser ímpio, não ter piedade, no sentido da adoração, já é uma palavra muito cristã, da respeito aos deuses da cidade, portanto, por extensão, respeito à cidade, protegida por aqueles deuses. E por deformar a juventude, incutindo-lhe, além dessa atitude ateia, a atitude da dúvida, que acaba abalando os valores da lei, os valores convencionais da cidade, que ele, Sócrates, colocava em xeque
para verificar a sua natureza, ou seja, a sua verdade, desses valores convencionais, das leis. Em alguns dos seus diálogos. Essas eram as acusações. E Sócrates começou a responder a essas acusações como num tribunal alguém se defende, opondo com argumentos às acusações, argumentos que as desmontavam. Assim foi indo. Talvez ele fosse absolvido assim. Talvez as evidências que ele viesse a apresentar, estava apresentando, na primeira parte do diálogo, da defesa, fossem suficientemente contundentes para que os juízes e o povo ali reunido na Ágora ficassem até com vergonha de condená-lo diante da fragilidade das acusações. Alguma coisa assim, 2016 aqui, que nós vimos. Mas, de repente, ele se deu conta de que o que ele estava fazendo era o jogo do discurso de sim e não dos seus acusadores. Um discurso de índole sofística. Porque a ordem ali era a ordem do poder. E era isso que os sofistas diziam. Nós dominamos a mais elevada das artes, porque é aquela que se exerce na cidade, pelo uso da retórica e da oratória, nas assembleias e nos tribunais. Há um poder implícito no discurso sofístico. E Sócrates, de repente, se deu conta de que o que ele estava fazendo era, indiretamente, discutir com os sofistas, representados ali pelos seus acusadores. E ele disse isso. Disse, olha, vou parar com isso. E vou falar francamente. Vou falar sobre aquilo de que eu sou acusado a partir do que eu sou. Vou me empenhar em mostrar que o que eu sou é digno e reto. É franco. Não há aí crime. Mas não vou pegar para desmontar os argumentos que vieram através de discursos dos meus acusadores. E provavelmente foi aí que ele se deu mal, que acabou perdendo a vida, em razão, sugere Foucault, eu concordo, em razão de ter mudado de estratégia. Ele se entregou no discurso do papo reto, do dire vrai, do franco falar, do falar franco. Ele se entregou. Ele disse, sim, o que eu sou é isso. Não pelos motivos que eles estão alegando aí, que são motivos falsos, torpes, mas porque eu, de fato, botei minha vida o tempo inteiro naquilo que eu dizia. Eu não estava, nunca estive defendendo teorias, porque eu não sei. Eu sou um ignorante. Eu estive ali ajudando a formar a juventude para que ela pudesse entrar na cidade e fazer bem o seu trabalho como legisladores, como guerreiros, como políticos, como comerciantes, quer dizer, produtores, fazer bem o seu trabalho por terem vivido bem os questionamentos que eu lhes aportei quando perguntava, isso não está no diálogo, digo eu, quando perguntava, você está cuidando de si? Conheça-se. Quando eu fazia isso, eu não estava ensinando nada. Eles me perguntavam, fale sobre a educação, fale sobre a justiça, mas eu sempre os conduzi no sentido de buscarem na sabedoria o caminho daquilo que eles estavam me perguntando. Eu não dava a eles uma teoria, quer dizer, um conjunto de enunciados fechados como verdadeiro. Quando Alcibíades me perguntou, e é outro diálogo que Foucault usa bastante, quando Alcibíades me perguntou pelo amor, eu sei que ele estava enamorado de mim. E essa é uma relação de iniciação que nós gregos, né, temos. O mais velho e o mais moço, Érates e Érato, amante e amado, né, numa relação
amorosa, que não é vergonhosa, seria vergonhosa se fosse entre adultos. Aí é homossexual. O que é ruim? Homossexualidade ou homossexualismo? Acho que é homossexualismo, que implica em doenças, sei lá. Aí se tornava realmente vergonhoso. Mas enquanto o jovem, o efebo, estava em produção de si, que um mestre viesse ajudá-lo e que essa ajuda implicasse uma relação amorosa, era o regular. E Alcibiades queria isso. E Sócrates se furtou. Por quê? Porque ele precisava ensinar Alcibiades a procurar o que é o amor. Platão diria a ideia do amor. Quer dizer, o que é o amor como sabedoria. E aí Alcibiades estaria preparado para amar. Mas ele ia amar a cidade, a sua vida na cidade. Então, Alcibiades me perguntou, isso não está no diálogo, na defesa de Sócrates, na apologia. Alcibiades me perguntou, por exemplo, o que era o amor. Ele queria fazer amor, era comigo. Isso era natural, mas eu não fiz. Eu o conduzi no caminho de saber o que é amor, de tal modo que o amor tome a pessoa como uma sabedoria de vida. Eu não deformei ninguém. Eu não violei os deuses da cidade. Eu vivi aquilo que dizia. Por quê? Porque aquilo que eu dizia decorria da minha ignorância, e isso era o radical da minha vida. Se vocês querem me condenar por isso, me condenem por isso. Não por aquilo que Anitos e o outro que eu me esqueci estão aí me acusando. E, efetivamente foi condenado. Então, foi um parresiasta. O que ele fazia era aconselhar a juventude, não ensinar. Platão e Aristóteles ensinaram. Sócrates não. Se alguma coisa ele ensinava, era a buscar o que não se tem. Partejar as próprias ideias e avaliá-las. Avaliá-las, não é acreditar nelas. Eureka, descobrir a verdade. Avaliá-las para a vida. Para a vida, na polis, para a vida. Foi um parresiasta, arriscou a vida na vida que levou, que foi a de filósofo. E, como eu costumo dizer, acho que não há nenhum exagero nisso, morreu por ser filósofo, por ser um filósofo parresiasta. Dificilmente Platão morreria por ser filósofo. Não obstante o fato de que, num certo momento da sua vida, da República, mais ou menos por ali, ele ficou convencido de que a sua teoria de que o rei tinha que ser filósofo, e os filósofos reis, ele foi tentar converter Dionísio, que era um tirano de Siracusa, Itália, né? Magna Grécia, como chamava, a aprender a sua teoria dele, Platão. Ele estava sendo ali, de certa forma, um parresiasta. Ele tinha teoria para ensinar, mas ele estava no ouvido do rei, catequizando-o para ser filósofo. Foi uma vez, acabou expulso, foi uma segunda vez e acabou vendido como escravo. É porque o pessoal na Grécia soube que Platão ia naquele navio e o resgatou, que nós temos a filosofia de Platão. Teve um momento ali de uma montée parresiástica. Depois ele ficou na academia, produzindo teoria e ensinando. E a parresia ficou ali pelas escolas menores, Sêneca já é virada do século I antes, do século I depois, 4 séculos depois de Platão. Ficou por ali a atitude
do risco da vida, do empenho total no enunciado, pelo enunciador, na enunciação. Sêneca sendo aí um bom exemplo. Estou dando exemplo de pessoas que, por serem parresiastas, acabam morrendo, né? Sócrates, Sêneca, não são bons destinos de vida, mas mostram, nesse sentido, são boas coisas, mostram o quanto é fundamental viver na coragem da verdade para ter o falar franco, o papo reto e arriscar-se. A verdade é um risco, porque o sujeito não a possui. Isso é totalmente filosófico, totalmente das origens socráticas da filosofia. O sujeito não a possui. E dizem os estoicos, não a merece, se não se comportar desse ou daquela maneira, aquele caminho de sabedoria, do trabalho de si sobre si, etc., quando ela vem, então, ao seu encontro. Tem que se arriscar. Ele não a tem, não a merece, ele tem que se arriscar. E no que se arrisca, pode perder tudo. Então, esse talvez seja também uma atitude em relação à verdade, de que nós venhamos a precisar num momento em que a saída de cena da verdade pôs em cena o poder, totalmente. Pôs em cena a política, não como a grande arte do bem comum, como foi definida lá nas origens da filosofia, mas o jogo de poder como um jogo de exclusão, por causa das polarizações, de exclusão do outro. Então, a coragem da verdade que põe em risco quem a pratica, não quem a diz a verdade, quem a pratica, a coragem. A coragem da verdade pode ser uma atitude importante, arriscada, porque é de coragem que se trata, que tudo misturado aí, né? Narrativa, dignidade dos discursos paralelos, correção e verdade, parresia, e eu ainda vou falar, antes de voltar para a nossa época, em um modelo de verdade, que foi o da adequação à Idade Média, em que houve equívocos na recepção desse modelo, mas ele ficou. Provavelmente é a esse que os pós-modernos se referem quando dizem que a verdade acabou. Em parte, podem ter razão, não totalmente. Então, vou trazer ainda esse último, para botar, então, tudo junto aqui no caldeirão da nossa época. Por isso que eu estou pedindo. Retenham esse, retenham esse, retenham esse. Eles não se equivalem. A narrativa e o papo reto não se equivalem. A alétheia e a correção não se equivalem. A alétheia e o papo reto não se equivalem. A alétheia e a narrativa não se equivalem. Pelo contrário, uma expulsou a outra. Estou pedindo a vocês que retenham esses momentos fortes de épocas distintas no tratar a verdade, para nós termos um arsenal suficiente de recursos práticos, de ordem ética e política. Não para fazer uma outra teoria da verdade, que, quem sabe, agencie esses pedaços, esses fragmentos que eu fui botando aqui, mas para aprendermos a lidar com o verdadeiro, quando é a potência do falso que se manifesta, como sujeitos, que não são mais simplesmente não, porque é muito, mas que não são mais inteiramente consciências, conscientes do mundo lá fora, através da representação. Representar é tornar presente, de novo, desse lá fora para dentro, desse externo para a interioridade da consciência. Aparentemente não é mais isso que é um sujeito. Aparentemente não é mais isso que é verdade. Seria da ordem da adequação, que nós vamos ver na próxima aula. Mas todos esses pedaços que nós temos aqui podem nos dar a possibilidade de
lidarmos com a ordem da verdade, numa dimensão ética e política que faça aparecer alguma coisa que esteja na nossa vida diferentemente dessa potência do falso, das narrativas que geram polarizações, porque não há mediação, não há lugar do meio, das simulações e simulacros que tomam o lugar do real, de um lá fora ou de um lá embaixo, da submissão das práticas humanas ao mercado, no sentido de que, na globalização, pela eficácia tecnológica e o consumo, mercado é o mundo. Tudo que está ali está para ser consumido, nós mesmos. Nós mesmos. Olhe-se o Instagram e pronto, não precisa de mais exemplo do que isso. Que alguma coisa possa aparecer nas nossas vidas, em que vida, mundo, estar dentro, comoção, movermos-nos junto com o mundo, com a natureza e a cultura, aquilo que criamos para nós, excluindo a natureza, e a natureza que invadiu esse mundo e o vírus está aí. No regime pandêmico, que nos faça ser outros sujeitos e lidarmos diferentemente com o que não somos, mas a que pertencemos, segundo alguma coisa que nós vamos desenvolver, mas que lateja em palavras como antropoceno e meio ambiente. Então, acho que é isso por hoje. Falta ainda nós estamos no dia 4, então temos ainda 11, 18 e 25. Então, no dia 11, eu vou falar de adequação, esse último modelo de verdade, que teria sido criado por Santo Tomás, e ficou valendo até agora. E depois vamos chegar mais em casa, e essas coisas que em todo começo de aula eu fui dizendo, para a gente se lembrar sempre de que está situado hoje, e que essa história que está sendo contada é para se pôr a serviço. A filosofia tem que estar a serviço. Ela serve à verdade. Os antigos romanos sabiam, quando diziam primum vivere, deinde philosophari. Primeiro viver, depois filosofar. Filosofar junto com viver, nós precisamos disso hoje. E, portanto, a filosofia tem que estar a serviço. Eu estou montando aqui, não é um quebra-cabeça, mas é um aglomerado, por enquanto, de instrumentos para o serviço, ferramentas. Isso tudo que eu peço que vocês retenham poderão funcionar ou não, intenções de ferramentas para que filosofia e vida se encontrem. Um pouco como Foucault dizia da sua obra, que ele era contra a ideia de obra e de autor, porque são princípios de unificação da dispersão, do movimento. Lembrei, a linha do fora, que põe lá fora e aqui dentro, né, diferenças, Blanchot. Foi Blanchot que desenvolveu, e Foucault tomou de Blanchot, e aí escreveu um artigo belíssimo chamado La pensée du dehors, o pensamento do fora. Fora, aqui tem F maiúsculo. Então, voltando aqui a Foucault. Ele não queria ser tratado como um autor de uma obra. Então, ele dizia, os meus livros deviam ser tomados como caixas de ferramentas. Segundo sua própria necessidade, alguém vai lá, abre a caixa, tira a ferramenta de que precisa e se afasta. Me abandona. É como dizer, eu não quero discípulos. Tem aos montes. Não quero discípulos. Eu quero, sei lá, companheiros de viagem, de caminho,
sujeito pegou minhas ferramentas e fez lá a coisa dele. Ele não é um Foucaultiano. Eu não quero Foucaultiano. Não sei se não queria, mas bom. Não quero Foucaultianos. Eu quero pessoas que estejam pensando, que façam alguma coisa. Se eu puder beneficiar alguém com as coisas que eu próprio fiz, que maravilha. Então, mais caixa de ferramentas. Então, eu estou propondo aqui uma caixa de ferramentas, que não é minha, é da história, né? Mas que eu selecionei. A caixa é minha. Mas as ferramentas vieram da história. Essas, né? De que eu já tenho falado tantas vezes. Isso eu tenho dito em cada começo de aula, para nós nos lembrarmos de que trata-se do hoje. E aí, depois da próxima aula, ainda tratando da adequação, último modelo. Acho que mesmo o último modelo, que durou muito, mas é o último, é do século XIII. Hipoteticamente produzido por Santo Tomás. Teve aí um equívoco. Vamos ver. Aí estamos em condições de chegar em casa e falar de pandemia, de pobreza como paradigma da nossa época, de polarizações, da potência do falso, das fake news, das narrativas, enfim, daquelas coisas que são problemáticas. Para quem quer pensar, para quem está regido pela ideologia da eficácia, são coisas admiráveis. Para quem usa as narrativas para o poder, são coisas utilíssimas. Tá? E não digo nem que não sejam admiráveis, nem que não sejam úteis. Digo é que isso não basta para determinar o que são essas coisas admiráveis e utilíssimas. E essa é a pergunta da filosofia. O que são, o que valem? Mesmo para que servem? Uma pergunta estratégica, uma pergunta genealógica, como Foucault nos ensinou. Para que serve isso? Para que foi feito? Para que foi inventado? Para servir a que fim na ordem do saber e do poder, das práticas e das instituições? Então, essas próximas, descontando do 11, 18 e 25, depois da adequação, as últimas duas aulas vamos nos ocupar daqui, do nosso presente, da nossa atualidade convulsionada. Eu comecei, antes de vocês, cadê elas que já foram embora? Conversando com, não me lembro, com uma colega de vocês, sobre a preocupação em que ela está e o medo em que ela se encontra diante do momento em que nós estamos vivendo, aqui no Brasil. Sem falar da pandemia, variante Delta se espalhando pelo mundo, já chegou no Brasil, já está no Rio e São Paulo, tem uma velocidade de propagação imensa, daqui a pouco vai ser majoritária, portanto, não acabou, não está nem perto de ter acabado, e nós estamos com a sensação de que as linhas estão caindo, as linhas estão caindo, aqui foi com a Mariana, não foi não, está abaixo de 1.000, já teve perto de 3.000, né, no segundo surto, ou terceiro, e, portanto, a gente pode começar a abrir, as crianças estão indo para a escola, vamos ver no que dá. E vamos conversar, é claro, também, em parte sobre isso, nas duas últimas aulas. E aí, não sei o que fazemos, vamos ficar com saudade, mas 29 de setembro, né? Dia 27 de setembro, eu acho, podemos voltar a nos encontrar. Aí não vai ser mais para a tristeza da verdade, não sei se eu vou poder dizer a alegria da verdade, mas quem sabe, entre aspas, botamos a coragem da verdade, né? Então, pronto.